O universo precisa desse exercício do dar e receber. Se você não faz a sua parte, você não vai receber. Eu aprendi isso a duras penas, tá? Principalmente nas mentorias. Eu comecei a participar de grupos de mentoria. E é muito comum nos grupos da mentoria os colegas se ajudarem. Então, quando eu entrei, eu pensei o seguinte: tô pagando 15 mil reais, então, ó, mentor, me entregue todo o conhecimento do mundo, faça isso aqui por mim, ó, se vira, e eu não vou fazer nada, não vou ajudar ninguém, vocês não estão me pagando. Eu pensava desse jeito, gente, mentalidade de escassez. Aí, o que eu comecei a perceber? Olha isso aqui, nossa, gente, pega essa estratégia. Eu comecei a observar que as pessoas da mentoria, e olha que eu participei de várias, as pessoas da mentoria que mais ajudavam os outros, mais prosperavam. Eu comecei a perceber que as pessoas que mais ajudavam, elas eram lembradas porque elas sempre estavam aparecendo, né? Seja contribuindo com um, contribuindo com o outro, aquele espírito de servir, tal. Então, elas sempre eram lembradas pelas outras pessoas. Logo, quando surgia um convite para um evento, um convite para uma oportunidade, qual era o primeiro nome que vinha à mente? Daquela pessoa que servia. Até porque existe aquele princípio que é o princípio da reciprocidade. Então, o ato dela dar muito, doar e servir, ela também conquistava e recebia das pessoas mais inesperadas possíveis, e ela recebia muito. Aí, o que eu percebi? Que elas começaram a ter mais visibilidade, a ganhar influência no ambiente, a ser lembrado, a ser convidado, e aí elas iam palestrar, e aí elas faziam live collab, e todo mundo só chamava, e o nome dela foi ficando forte, foi ganhando peso, e foi ganhando espaço, e quando viu, todo mundo só falava daquelas pessoas, e aquelas pessoas começaram a ganhar dinheiro, e começaram a vender muito, e uau, sabe, cresceu. Na hora que eu comecei a observar isso, eu falei, cara, faz todo sentido. E aí passou um filme na minha cabeça, porque olha o que acontece. Na época que eu comecei a trabalhar como vendedora, que eu ganhava R$500 por mês, com os meus 23 anos de idade, eu ganhava muito pouco. Só que nessa época, até em função da minha adolescência em diante, eu vivi muito na igreja e eu aprendi a servir. Eu aprendi a importância de um trabalho voluntário na igreja, sabe? E eu entrei com essa mentalidade naquele trabalho. E eu não trabalhava pelos meus R$500. Eu trabalhava para fazer algo muito maior do que eu. Eu queria deixar minha contribuição. Eu queria fazer algo assim, queria, sabe? Fazer muito mais do que eu era paga para fazer. Então eu contribuía tanto, eu servia tanto, que eu cresci a ponto de, em 5 anos, já está ganhando R$50 mil por mês. Aquela menina que ganhava R$500 começou a ganhar R$50 mil por mês em 5 anos, com um espírito de servir, sabe? Não pensando nela, não pensando no ego, na vaidade, simplesmente querendo doar, simplesmente querendo fazer o melhor. E aí eu pensei assim comigo, quando que esse espírito de servir se perdeu? Porque quando eu entrei nas mentorias, eu não estava com aquela mesma mentalidade de antes. Por que ela tinha se perdido? E aí eu percebi que é porque eu estava levando tanta pancada, né, do Rock Balboa. Era tanta pancada ali, pancada a colar, para todos os lados era pancada, que eu fui ficando meio ranzinza, eu fui ficando egoísta, eu fui ficando interesseira, e eu deixei de ser interessante. Quando a gente fica interesseiro e deixa de ser interessante, as coisas complicam, as portas não se abrem, sabe? E foi tão importante, sabe, aquele momento de autoconhecimento, aquele momento de reflexão, que eu olhei para trás e falei, nossa, em um momento, a minha essência era aquela, e eu era muito mais feliz, isso que era interessante. Não era só pelos resultados que eu conquistava, não, mas eu era muito mais feliz servindo do que depois batalhando para sobreviver e para crescer, e aquele desbravar tal. É porque uma coisa tem que andar muito junto do outro, sabe? É propósito. O propósito é servir, o propósito é ajudar de maneira muito genuína as outras pessoas. E quando eu comecei a entender isso, eu parei e falei, agora eu vou começar a ajudar mais. E eu comecei a fazer mais na internet, comecei a fazer mais com os meus alunos, comecei a fazer mais nas mentorias, comecei a fazer mais com as pessoas que estavam à minha volta, sabe? E, gente, funciona. Testa. Não acredita no que eu tô falando, não. Só testa. Experimenta. Funciona demais. Só que isso é um exercício, sabe? É um exercício que eu fiz muito intencional. Não é aquele negócio assim, nossa, naturalmente eu quero ajudar as pessoas. Não. Olha, seria bom se eu ajudasse as pessoas. Vamos ver o que eu vou sentir. E cada vez que eu ajudo alguém, cada vez que eu faço a minha parte,
contribuindo, sabe, me mostrando interessada na outra pessoa, eu me sinto melhor e as coisas começam a acontecer, as coisas começam a fluir. Então, eu vou te falar uma coisa, não tem como você bombar nas redes sociais, não tem como você ser um palestrante memorável sem ter essa intenção genuína de ajudar outras pessoas, de transformar a vida de outras pessoas. Não tem como. Esse é o invisível. É o invisível que poucas pessoas veem, que não dá pra gente tocar, porque é invisível, né? Mas visionário consegue ver. Olhar de águia consegue ver o invisível. Esse é o invisível que eu tô te contando aqui e que ele faz completa diferença.